Olá, eu sou Humberto, esse é mais um episódio da série Cultura e o primeiro que trata de religião, religiosidade, espiritualidade, nomes que querem fazer referência a um tipo de experiência, um tipo de estrutura cultural muito específica da vivência humana, que é a vivência da sacralidade, da transcendência. Bom, como nós vimos em relação a outras macroestruturas culturais, outros campos em que a manifestação da consciência de uma forma humanística se dá de maneira muito evidente, que eram a arte, a sociabilidade e a política, uma série de disciplinas pode e quer abordar esse campo e trazer para esse campo uma grande gama de visões diferentes, de ferramentas, de métodos diferentes. Mas, diferente um pouco daquelas outras duas estruturas, no caso da religião, nós temos uma abordagem adicional bastante peculiar, que é a abordagem da teologia. Nós vamos explicar agora, resumidamente, qual é a diferença entre a abordagem da teologia, da filosofia da religião, porque a respeito de qualquer disciplina e dimensão da vida é possível haver uma filosofia sobre, e, por fim, ciências empíricas que tentam observar caracteres empiricamente discerníveis daquela manifestação. A teologia é extremamente peculiar porque ela é uma ciência, ela é um discurso racional rigoroso que parte do próprio terreno da fé. Ela assume uma confissão de fé, ela assume uma adesão a um credo, a uma escritura sagrada, a uma revelação, e é a partir dessa admissão de enraizamento que ela vai fazer o seu autodiscurso racional, vai quase como que se apresentar racionalmente e cientificamente ao leigo da sua própria confissão ou a outros que não compartilhem dela. A filosofia da religião, como a filosofia tipicamente faz, vai abordar as formas de manifestação, fenômenos, conceitos, implicações desses elementos religiosos de um ponto de vista também racional, sistemático e científico, mais abstrato e mais ligado ao caráter de generalidade dos próprios conceitos, fenômenos e discursos. As ciências empíricas, como notadamente a ciência da religião, por exemplo, também ciências particulares que podem contribuir com os estudos de religião, como uma sociologia da religião, uma psicologia da religião, uma historiografia da religião. Essas ciências particulares vão observar as manifestações empíricas da religião ou da religiosidade, ou seja, como a religião se dá e se apresenta de uma maneira palpável, observar, mensurável, seja antropologicamente, seja psicologicamente, seja socialmente. Bem, por aí nós já observamos que há, em termos de disciplinas básicas, uma grande variedade de abordagem. Em termos de escolas ou autores ou pensamentos particulares, individuais, nós vamos observar também uma infinidade de abordagens possíveis. Para citar apenas duas bastante peculiares, nós não vamos tratar delas nos próximos episódios, nós vamos enfocar os autores que são mais canônicos nos estudos de religião, na filosofia da religião particularmente, mas só para citar esses dois tipos muito peculiares, nós podemos referenciar o tipo de Lessing, de Gotthold Ephraim Lessing, que é a teologia racional. Não é exatamente uma filosofia da religião, embora se pareça muito com uma filosofia da religião e busque uma imparcialidade e uma universalidade no trato da religião. Também não é uma teologia, porque não parte de uma confissão e se limite a descrever essa confissão, ou apresentar essa confissão e analisar essa confissão, mas a teologia racional de Lessing, expressa principalmente no seu Educação do Gênero Humano, é um esforço da razão filosófica, essencialmente, de analisar a própria revelação, não a religião em caráter de universalidade apenas, ou a partir de conceitos abstratos,
mas a religião enquanto revelada, particularmente nas Escrituras, na Bíblia, né, no Velho Testamento e o Novo Testamento, e, inclusive essa análise das Escrituras ou da religião revelada, Lessing o faz num sentido evolutivo. Ele entende que há uma evolução histórica do Velho para o Novo Testamento, uma espécie de amadurecimento da mesma mensagem, e que, posteriormente, inclusive, a mesma mensagem judaico-cristã teria sido aperfeiçoada ao longo da Idade Média, do Renascimento, da Reforma, até os seus dias, ali no auge do Iluminismo. Portanto, a visão de Lessing, ela é a visão de uma análise razoavelmente imparcial, ou pelo menos pretende ser imparcial e filosófica, mas sobre a revelação e não sobre objetos religiosos, conceitos e ideias religiosos em geral ou em abstrato. Segunda perspectiva muito interessante é a de Hegel, para quem a perspectiva do ateu e a do crente de diferentes religiões, seja hindu, cristão ou budista ou xamanista, é essencialmente um fragmento, uma parcela da mesma estrutura de consciência, do mesmo processo geral da consciência que esses indivíduos que não são filósofos, Hegel vai sugerir, veem parcialmente ou entendem de uma forma fragmentada e amputada. Então, se entendessem as coisas de uma maneira orgânica, como o filósofo entende, então o materialista, o hindu e o cristão perceberiam que eles, na verdade, estão enfatizando dimensões ou facetas de um mesmo grande processo que apenas o filósofo consegue perceber, porque justamente ele busca a universalidade por trás das expressões particulares, tenta reconstruir geneticamente essa universalidade a partir das manifestações particulares. Bom, esses dois exemplos pontuais, eles ajudam a gente a entender ainda mais como as formas de abordagem da religião, as formas de discurso sobre a religião podem ser muito diversas, muito até discrepantes entre si. Mas, para lá de todo relativismo, e é claro que o relativismo ao longo do século XX, por exemplo, também se provou enviesado e muito menos imparcial do que pretendia ser, nós podemos identificar sim uma categoria que é uma categoria razoavelmente aceita por todos os estudiosos da religião como sendo uma categoria útil, não necessariamente correspondente a uma verdade absoluta sobre a religião, mas uma categoria útil para descrever aquilo que o fiel experimenta, aquilo que as revelações tratam, aquilo de que elas tratam e também aquilo que está por trás do campo semântico, por assim dizer, da religião, da religiosidade, da espiritualidade, que é a categoria do sagrado. O sagrado é uma palavra neutra, que na maior parte das religiões vai ser imediatamente associado a Deus. Em algumas religiões específicas não vai ser associado a Deus, porque não há esse conceito, mas ele continua mantendo as suas características fundamentais de fazer referência a uma infinitude, a uma eternidade, a algum tipo de transcendência, e essas características estão muito ligadas ao propósito da vida religiosa, da vivência religiosa, da experiência religiosa, das instituições religiosas, que é através desse senso de infinitude, desse senso de transcendência, auxiliar, emprestar ou ajudar a formar um referencial existencial para as pessoas. O que significa um referencial existencial? Basicamente, da forma como as religiões o exprimem, esse referencial existencial seria uma consolação, algum tipo de alívio existencial, um asserenamento diante dos sofrimentos da vida, da tragédia, do mal,
uma capacidade de aceitação, um quietismo, questões ou formas de atitude existencial que geralmente o fiel vai expressar sob o signo da fé, né? Ele vai associar isso diretamente à fé, né? Na tradição cristã, por exemplo, a esperança e outras palavras, resignação, a aceitação, outras palavras típicas do vocabulário, mas que querem referir também aquele sentido bastante genérico que em outras tradições religiosas nós vamos encontrar sob o signo da serenidade, ou então de uma imperturbabilidade, de uma ataraxia, de uma harmonia com o todo, um estado de integração, de fusão, de solidariedade, de amor universal e assim por diante. Bom, a partir dessa categoria, então, nós podemos observar alguns dos grandes autores que lidaram com a questão religiosa, alguns deles mais neutros ou pelo menos pretensamente científicos, como por exemplo Mircea Eliade ou Carl Gustav Jung. A gente poderia acrescentar também William James, que abordam a religião de um ponto de vista ou psicológico ou antropológico, ou a gente poderia também referir autores que têm algum tipo de enraizamento teológico ou que estão estabelecidos dentro desse campo de fé de onde parte o teólogo, mas que não são apenas teólogos ou essencialmente teólogos, mas também filosofam, também abordam a religião com aquele olhar externo do pesquisador, como por exemplo Friedrich Schleiermacher ou Rudolf Otto, que são dois dos outros grandes nomes dos estudos de religião. Até mais!